Oi, oi, tudo bem? Bom, vamos voltar aqui para a gente fazer mais um vídeo sobre viagem, que é o assunto que a gente ama falar, é o assunto que a gente respira todos os dias. Então, eu queria hoje, na verdade, falar com vocês não sobre alguma prática muito específica sobre o roteiro de viagem, sobre o plano de viagem, mas sim sobre os motivos de fazê-la, né? Aqui a gente acabou descobrindo, eu vou contar um pouquinho de história, só para ficar mais fácil de entender como é que a gente veio parar aqui. Mas assim, a gente descobriu que a gente gostava de viagem ao longo da nossa vida juntos, marido e eu, claro, né? Eu já mostrei, inclusive, fotos, já fiz a retrospectiva, que quem tá aqui mais das antigas já viu isso. Ele foi viajar, né? Lógico que fez outras viagens nacionais, mas o que mais marcou a gente, ele fez uma viagem para a Itália, um pouco antes da gente se conhecer e começar a namorar, né? Ele foi a trabalho, ficou por lá 30 dias, né? Ficou numa região muito gostosa da Itália, que ele visitou muita coisa, registrou esses dias, a gente resgatou todos esses álbuns que, claro, eram impressos, não era da época da máquina digital nem do celular. Então a gente resgatou tudo isso e conseguiu colocar tudo isso aqui numa retrospectiva para contar um pouquinho da história. E aí a gente começou a namorar, a gente fazia faculdade na época, né? Cada um tinha os seus trabalhos e eu trabalhando numa empresa específica, eu acabei fazendo viagens também a trabalho. Primeiro no Brasil, fui para vários lugares, e depois tive a oportunidade de ir para a Argentina, para a Alemanha, para os Estados Unidos, né? Para a Alemanha e para os Estados Unidos foi para um treinamento específico, então em cada um deles eu passei de uma semana a 10 dias no máximo, né? Não foi uma viagem muito longa. E para a Argentina também foi bem rapidinho, porque era para visitar uma unidade específica do lugar onde eu trabalhava. Então, assim, a gente acabou se descobrindo fazendo viagens, mesmo sem ter planejado aquela viagem como um destino de passeio, né? Então, a gente fez isso a trabalho, gostou do resultado, apesar da gente já ter contado aqui os perrengues que a gente passou, porque a gente não sabia o que a gente ia encontrar lá, porque a gente realmente estava indo para trabalhar. Mas a gente gostou do resultado, a gente voltou com um gostinho de quero mais. Então, tanto ele me dizia desde sempre, desde que a gente começou a namorar, ele dizia que me levaria para a Itália um dia, e ele fez isso, claro. Assim como eu também tinha o desejo de que ele conhecesse os lugares, né, onde eu já tinha ido. Ele não foi exatamente, ele conseguiu me levar para os lugares que ele visitou, eu não consegui levá-lo para os lugares porque eram destinos muito específicos, né? A gente ainda tem isso na lista como plano de recuperar o que a gente sentiu na época, né? O quanto a gente gostou do lugar por ser a primeira vez, especialmente. Então isso ainda faz parte da nossa lista. E aí o tempo foi passando, a gente foi se descobrindo realmente gostando de fazer aquilo, de planejar a viagem, né? E aí, mesmo a gente namorando ainda, eu trabalhava numa empresa que eu tive possibilidade de ficar um tempo em Minas, né? Fazendo um trabalho específico lá numa das unidades. E ficava perto, relativamente perto de Monte Verde, que a gente não conhecia na época. E aí, pensando agora, né, quando a gente olha para trás com todas as histórias que a gente tem, eu penso que sim, já foi uma organização de viagem. Então, assim, aproveitamos o final da minha estadia lá, que era trabalho, para passar um fim de semana mais esticadinho e conhecer Monte Verde. Então, isso faz muito tempo, a gente ainda namorava mesmo. E aí, depois, o próximo plano maior foi quando a gente casou. Então, a gente planejou a nossa lua de mel, né? Não foi nada muito diferente, muito grandioso, cheio de planos, não foi nada assim muito fora do convencional, porque casamento é casamento, quem já casou sabe, né? Pelo menos na época que a gente casou, que já vai fazer 14 anos, eu acho. Já vai, olha só, marido confirmando. Bom é marido que sabe quanto tempo faz que a gente tá casado, né? Então já vai fazer 14 anos que a gente tá casado, então nessa época a gente, claro, né, tinha que fazer escolhas, como pra tudo nessa vida. Então, na hora de fazer as escolhas, a gente teve que escolher um local que não tinha muitas diferenças. Mas mesmo assim, a gente conseguiu fazer a nossa viagem de lua de mel. A gente passou 7 dias passeando, que foi o nosso primeiro tempo mais longo, assim, junto, né? Logo que casa, passar o tempo todo junto com aquela pessoa, né? Que a gente, é quando a gente se descobre casado de verdade, convivendo. E aí a gente foi para Natal. Então foi a nossa primeira experiência planejando aquilo juntos, né?
Então a gente também tem memórias, tem fotos não digitais, que a gente digitalizou depois, mas é claro que tudo isso foi descoberto. E quando a gente olha as fotos hoje, quando a gente olha as memórias, quando a gente olha... A gente vai falar muito de memórias ainda, nós vamos fazer um vídeo exclusivo sobre memórias de viagens. E aí, se você tem alguma dúvida ou algum comentário muito especial de alguma coisa que você faz para as memórias de viagem, deixa anotado aqui embaixo, que a gente vai ter o maior prazer de olhar. E se for alguma informação que estiver faltando, a gente vai buscar ela para você com toda certeza. Mas olhando para as memórias que a gente conseguiu guardar daquela época, a gente não tinha essa experiência que a gente foi adquirindo ao longo da vida. Então, assim, a gente tem as fotos e que bom que a gente tem as fotos para poder lembrar de tudo isso, né? Porque outras coisas a gente acabou não sabendo o que precisava fazer, né? E é por isso que a gente se apaixonou tanto por esse processo, que isso virou uma metodologia nossa, né? Nesse tempo todo que a gente está viajando. E hoje a gente faz isso com muito mais cuidado, com muito mais carinho, porque tudo isso a gente respira e sente o cheiro das coisas depois, porque realmente a gente faz ficar marcante. E aí, passado mais um tempo, né, logo que a gente casou, na verdade a minha primeira viagem internacional foi assim que a gente casou, no ano seguinte já. Então já passei um tempo fora, passei fora o aniversário do marido, inclusive, deixei o marido sozinho no segundo ano de casamento, né, com um ano e pouquinho de casado. E aí a minha primeira experiência internacional foi ali. E aí depois que eu voltei de lá, que a gente olhou e falou, olha, agora a gente precisa, né, fazer os nossos planos juntos os planos para casar já estavam concretizados, né? O que é que a gente ia fazer? E nunca saía da nossa cabeça esse desejo de voltar e conhecer um outro lugar, de voltar e conhecer o lugar que ele já foi, ou ele conhecer o lugar que eu já fui. E aí a gente foi construindo isso junto. Então isso começou a virar realmente um desejo desde o início. Então um dia a gente vai para a Itália, até que chegou uma hora que a gente falou assim, um dia quando? Vamos, né, organizar tudo isso, vamos colocar isso no papel, vamos fazer isso acontecer. E aí foi que nasceu realmente, talvez, a nossa lista de desejos de lugares para conhecer, porque na hora de escolher a primeira viagem, como é que você escolhe? Se você tem vontade de conhecer tudo, né? Ou pelo menos a maioria das coisas, né? Então a gente foi fazendo a nossa lista e aí o nosso primeiro destino acabou sendo Nova York, porque a gente conseguiu conciliar algumas coisas, né? A gente já tinha planos de fazer uma viagem, a gente já estava olhando para vários lugares, convencer o marido de que os Estados Unidos era uma boa opção foi difícil, porque ele tinha na cabeça a Europa, porque era o lugar que ele tinha conhecido, né? Primeiro, era a experiência que ele tinha. Então foi um convencimento de falar, vamos conhecer aqui, que isso tudo é diferente do que a gente costuma viver aqui, a gente queria saber como é que era, queria conhecer melhor. Então convencer o marido de ir para o destino, né, que não era exatamente o primeiro da lista dele, foi mais complicado, mas acabou dando tudo muito certo, porque daí tinha um amigo dele que trabalhava junto com ele, que eles começaram a conversar sobre viagens e tipo, a gente tá pensando em fazer alguma coisa e ele, olha, a gente já tá com uma viagem aqui meio engatilhada, e aí brilhou os nossos olhos e eu vou contar por quê, porque é isso que normalmente deixa a gente com bastante medo. A gente nunca foi de ter muito medo de tentar arriscar nas coisas não, né? Claro que a gente tem medo, mas a gente pesquisa, a gente estuda, a gente identifica quais são as possibilidades de erro, o que pode dar muito errado, o que a gente pode não gostar. Mas a gente sempre gostou de olhar para alguma coisa e achar o jeito de conseguir completar, então achar o jeito de viajar para aquele lugar. Mas mesmo assim, né, na época, se o nosso inglês hoje não é lá essas maravilhas, na época ele era muito pior. E aí quando a gente descobriu que tinha um amigo dele que estava indo, eles já eram casados? Recém-casados. Eles eram recém-casados. Um casal de amigos que ia viajar e eles falavam inglês muito bem, estavam indo para um lugar que eles já conheciam. Quando a gente viu isso, falou, pronto, fechou. A gente também quer conhecer um lugar, a gente encontrou alguém que vai mostrar esse lugar pra gente, né? E aí a gente acabou indo para Nova York da primeira vez. Foi dessa forma que a gente acabou decidindo o nosso destino. Mas a ideia aqui hoje é falar como é que a partir daí a gente decidiu que a gente queria viajar mais vezes para fora do Brasil,
né? Por que não para o Brasil? Claro que a gente viajou para o Brasil, a gente conhece outros lugares, a gente já foi para o Nordeste outras vezes, a gente já foi para o sul do país, a gente já foi ali para a região de Curitiba, a gente já... Bom, enfim, a gente já andou um pouquinho por aqui também. Sempre que a gente pode, a gente faz uma viagem dessas mais curta ou um pouquinho mais longa quando a gente consegue conciliar um tempo maior. Mas o nosso desejo que faz a gente ter vontade de planejar mesmo, de conhecer os lugares, é quando a gente olha para as viagens internacionais. Então, a partir dessa primeira experiência, que daí foi muito legal, porque a gente voltou com aquela sensação de conseguir, eu fui para lá, né? E a gente ficou, se eu não me engano, foi uma semana? Você lembra? 8 dias? Não sei, talvez. 8. E aí a gente voltou com aquela sensação de que faltou um pouquinho de tempo, sabe? E aí a gente começou a planejar e 2 anos depois, se eu não estou enganada agora, 2 anos depois a gente já fez a nossa segunda viagem e aí a gente foi para a Europa, que aí era o desejo do marido, né? Então a gente fez todo o planejamento e foi para lá. E aí a gente foi se descobrindo mesmo, querendo conciliar as coisas. Então ele queria ir para a Itália, né? Que era voltar para um lugar onde ele já conhecia, ele queria me levar para conhecer aquele destino. Mas além disso, ele também queria conhecer coisa nova, né? Então, dentro dessa preparação, desse planejamento, existe uma pesquisa, que é mais ou menos o que a gente fala em quase todos os vídeos. A gente entra para pesquisar sobre todas as coisas que a gente quer fazer, né? Se a gente vai andar 11 horas dentro de um avião para chegar em algum lugar, por que não aproveitar o máximo de tempo possível para fazer tudo que é permitido ali, né? Então, nisso a gente pesquisa quais são as cidades mais próximas, se a gente tem condições de se deslocar para outros lugares. E aí, na primeira viagem, a gente já conseguiu realmente mudar, inclusive de país, a gente não ficou num país só, a gente já fez 3 países na segunda viagem internacional. Na primeira viagem sozinhos, vamos dizer assim. Primeira viagem do casal de verdade sozinho, a gente já foi para 3 países na primeira viagem. Então, e lá a gente já alugou carro pela primeira vez, a gente andou de trem pela primeira vez. Então, assim, tudo isso foi muito legal porque a gente voltou de novo com a sensação de que, olha só, é possível fazer as coisas quando a gente organiza e quando a gente tem vontade. Então, essa é uma forma de contar como é que a gente escolhe daí os nossos destinos. Então, assim, a gente fez as nossas 2 primeiras as experiências individuais, depois as primeiras experiências juntos. E aí, como é que a gente faz para viajar de novo e como é que a gente faz para escolher o próximo destino, né? Isso a gente tem uma listinha, né? Essa lista, qualquer hora a gente mostra aqui para vocês. Mas a gente tem uma lista de desejos que é muito gigante, muito gigante. Tem algumas que estão lá para o final da lista, coisas que a gente olha e fala assim, se um dia der, sobrar tempo, sobrar dinheiro, né? Todas aquelas coisas que a gente tem que pensar. A gente fala, se um dia der, eu posso marcar uma viagem para conhecer esse lugar. Mas se não, tem todos esses aqui na frente que a gente quer conhecer primeiro. E aí esse a gente costuma dar uma organizada de tempos em tempos. Então vamos imaginar que na nossa lista tem ainda, claro, a gente já foi para a Europa e a gente vai contar isso em outros vídeos, né? E se você quiser saber para onde a gente já foi também, pergunta aqui embaixo que a gente vai contar sempre que a gente puder, todos os destinos. É o que a gente mais gosta de fazer, falar disso, então tá tudo bem. Então a gente já tem essa lista. Então, como exemplo, a gente foi para a Alemanha numa das nossas viagens e a gente conheceu uma parte da Alemanha, né? Mas a gente não conseguiu conhecer tudo que a gente gostaria, porque não cabe tudo numa viagem só. Então, daquela vez que a gente escolheu fazer aquele pedaço da Alemanha, a gente juntou esse pedaço da Alemanha com outro país, né? Para a gente conseguir acrescentar mais alguma coisa e fazer mais do que um passeio. A gente conseguiu incluir outras coisas. Então, a gente já tem no nosso plano que a gente fez ali a região de Munique, né? Toda a parte da Rota Romântica. Quem nunca ouviu falar, entra e faz uma busca no Google, Rota Romântica na Alemanha. É a coisa mais linda do mundo. As cidadezinhas todas em estilo medieval. É muito fofo. É uma coisa assim que você vive os seus dias lá e tipo consegue realmente esvaziar a cabeça das preocupações normais, né? Que é o que a gente tem normalmente. E recarregar com informações
culturais, porque esses lugares são carregados de história, são recheados de coisas que já aconteceram, assim como, claro, aqui no Brasil, todos os lugares, gente. Todo lugar que vai, a gente pesquisa e a gente quer saber o que aconteceu lá, por que aquele ponto turístico existe, por que aquilo se tornou tão relevante. Então, tudo isso acontece. Visitamos o Giovanni e Cato Simone. A gente visitou um casal de amigos que estava morando na Alemanha nessa viagem, então assim, a gente fez o roteiro, parte do roteiro a gente construiu para conseguir visitá-los, né? Então assim, parte dessa rota romântica que a gente começou a fazer foi a partir da visita que a gente conseguiu fazer para eles, então isso também foi muito legal, que foi associar um desejo de rever as pessoas que estavam morando fora, né? Que a gente tinha saudade. E de associar isso a um lugar que a gente já queria conhecer. Então isso foi muito legal. Sem contar que lá eles ainda levaram a gente para passear e mostrar o ponto de vista deles, né, daquele lugar que eles estavam conhecendo, claro, né, morando lá eles conheciam muito melhor do que qualquer pesquisa que a gente pudesse fazer. E aí então a gente fez essa parte da Alemanha e aí faltou, por exemplo, a parte de Frankfurt. Então quando a gente olha para esse detalhe, o marido é muito melhor do que eu nessa parte, tá, gente? Essa parte de associar destino, geograficamente olhar para as coisas e decidir olhando no mapa o que é que vai fazer. Então a gente vai marcando tudo lá na listinha e depois em algum momento ele consegue juntar isso e falar, olha, quando a gente voltar para lá e for para a Alemanha, então quando a gente fez essa viagem para a Alemanha, a gente fez ali a região de Munique, né? E essa rota romântica que eu falei para vocês, não deixa de pesquisar porque é muito fofinha. A gente viu que a gente não conseguia fazer outra parte. Então, Berlim, por exemplo, que é super famosa, claro, que todo mundo conhece, né? Que tem muita história também ligada a Berlim. A gente não conseguiu visitar porque era do outro lado do país, não fazia sentido naquela viagem, aquele deslocamento. Mas hoje, então, o marido junta tudo isso, né? Que é o cara da junção dos mapas. Então, ele começa a olhar essas marcações que a gente tem dos destinos e começa a falar, olha, quando a gente voltar para lá, a gente consegue fazer Berlim, aí eu não vou saber o nome das outras cidades agora de cabeça, tá, gente? Mas tem lá as outras cidades da Alemanha que são possíveis de se visitar ali perto. Ele já olha que isso encaixa numa viagem que em tantos dias a gente mais ou menos consegue conhecer aquilo ali. E aí, dali, já tem os outros países vizinhos. Marido, quais são os outros dois que você já associou nessa próxima viagem? Holanda e Londres. Então, aí. Holanda e Londres já fazem parte desse circuito que a gente pensa quando a gente vai olhar esse outro pedaço da Alemanha. E aí, esse é o início do processo nosso de planejamento, né? Mas pode ser Bélgica também. Ah lá, tá vendo? Então, assim... Tudo depende. Tudo sempre depende, né? O importante é que tudo isso tá na lista, né? E aí, qual é a junção que a gente vai fazer? Isso não necessariamente vai ser a nossa próxima viagem de próxima realizável, né? Mas assim, se não for a próxima, é a segunda, né? Porque ela realmente faz parte, é uma das, tá nos tops, nos top primeiros, nos 5 primeiros, de que a gente gostaria de fazer. E aí, falando de novo de tempo, quando a gente olha para tudo isso, né? A gente vê às vezes algumas propagandas de pacotes de viagem, de vá para lá e conheça 3 países em uma semana. São 7 dias de viagem, sei lá, alguma coisa assim. E aí a gente fala, gente, mas como é possível? Porque não cabe tudo isso numa viagem, né? Uma viagem dessa corrida, para você visitar tudo correndo num dia só, não faz o menor sentido. Não é o tipo de viagem que a gente gosta de fazer. E é isso que a gente quer ensinar, é isso que a gente quer mostrar para você. Que é possível fazer uma viagem agradável, conhecendo o máximo de coisas possíveis, mas cabendo dentro de um dia normal, dentro de uma situação que você espera viver, para que aquilo seja agradável. Afinal de contas, ninguém quer sair daqui só para ir para outro lugar e voltar mais cansado das férias, né? A maioria precisa viajar em época de férias, então assim, isso tem que ser o máximo aproveitável possível. Outro ponto que a gente acabou decidindo que era muito legal pra gente, que era muito importante para uma viagem dessa, de uma distância aí de 11 horas de voo, né, de deslocamento, não dá para ser menos do que 10 dias, né? E para ser muito sincera, as últimas 2 viagens a gente conseguiu fazer a marca de 19 dias, né? Acho que completou 20 se a gente contar a viagem, talvez.
Mas, enfim, a gente conseguiu esticar ela um pouco mais para aproveitar mais. Então, tem um intervalo maior para poder conhecer. Então, se antes eu tinha que fazer a parte da Alemanha em 2 dias, agora a gente conseguiu encaixar e falar: olha, preciso de 4 para 5 dias aqui para conhecer isso adequadamente. Então, tudo isso a gente foi aprendendo ao longo do tempo e foi incluindo isso na nossa lista de como decidir o destino. E aí, fazendo essa associação do que a gente vai conhecer, do que tem perto, e como é que a gente monta esse esquema, e aí o marido fica lá paquerando o mapa vários dias, até que ele olha e fala: olha, eu entendi que eu gostaria de chegar por aqui e eu gostaria de fazer essa sequência de cidades para a gente poder dar andamento. Aí nasce o nosso plano, aí nasce o nosso roteiro de uma forma física, porque antes disso a gente está sonhando, planejando e tentando decidir como é que ele se forma, né? A partir daí, escolhendo o destino, a gente começa de verdade a fazer o nosso plano, que já virou realmente o nosso queridinho aqui, que a gente guarda com muito carinho e que é o nosso método próprio, específico e maravilhoso de organizar uma viagem, que a gente aprimorou ao longo de todos esses anos e ele tem ficado cada vez melhor. E a gente acaba não esquecendo de pensar nas coisas, porque é impossível. Quando você tenta amarrar tudo isso, né, dos gostos, os desejos, o que cada um dos dois gosta de fazer, né? Claro que sempre tem os gostos muito pessoais, então a gente tenta encaixar tudo isso. É impossível esquecer de alguma coisa, gente. Então é assim que a gente escolhe o nosso destino, é assim que a gente já pensa na próxima viagem, é assim que a gente constrói os nossos próximos planos. Se a gente for tentar separar essa lista aqui em tempo de viagem, sei lá, deve ter viagem para uns 10 anos, né? Se bobear. E fora os lugares que a gente acaba voltando porque a gente gostou muito e a gente quer dar mais uma passadinha. Mas a nossa escolha de destinos funciona mais ou menos assim. E aí, gostou de entender um pouquinho como é que funciona a nossa escolha de destino? Tem alguma pergunta sobre isso? Deixa aqui embaixo pra gente. Pergunta como é que a gente faz, pergunta que a gente vai contar, tá bom? Isso não é nada que a gente quer esconder não, porque tudo que é bom, tudo que funciona, a gente quer compartilhar. Então, deixa a pergunta aqui embaixo que a gente vai responder com o maior prazer. Vai gravar outro vídeo, vai fazer um conteúdo especial para esse tipo de dúvida que surgir e aí a gente vai acrescentando. E se você tiver dica de um destino muito especial desse tipo que a gente está falando aqui, que a gente gosta de conhecer as coisas com história e tudo mais, também deixa como sugestão que a gente vai adorar acrescentar na nossa lista e deixar essa lista maior ainda. E aí, assim que a gente começar o novo plano da viagem aqui, a gente já compartilha como é que a gente está fazendo para que a gente possa dividir com você tudo aquilo que a gente conseguiu aprender e tudo aquilo que a gente vai melhorando ao longo do tempo.